Sem a presença de personagens interessantes em livros, séries de TV, animes e em toda a grande variedade de entretenimento existente no mundo, as narrativas seriam chatas e sem vida. Os protagonistas e os coadjuvantes são os pilares de qualquer história, seja ela uma ficção científica que se passa em outra galáxia, seja um drama familiar localizado em uma cidade do interior paulista. A importância de criar personagens cativantes é tão grande que separei algumas técnicas infalíveis para você construir os melhores e mais memoráveis seres fictícios. Fique até o final desse vídeo e confira. Olá, eu sou o professor Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Bem, algumas dicas básicas para construir um personagem cativante se iniciam por descrever a origem do personagem. Então, você aqui tem que definir o ambiente ou a cena inicial da sua história. Isso faz com que o seu personagem tenha um lugar para existir. Que lugar é este? Uma metrópole, uma cidade pequena, um apartamento de luxo, uma casinha pequenininha lá no alto da montanha. As possibilidades são infinitas. O lugar de origem do personagem vai dizer muito sobre a sua personalidade. Dê a ele uma personalidade forte. Um erro bastante comum de muitos escritores é o medo de criar personagens que tenham personalidade e opiniões fortes. Isso porque, no mundo real, essas características são relacionadas com mau gênio e até mesmo arrogância. O que esses autores se esquecem, no entanto, é que essas falhas podem ser ótimas tanto para o enredo quanto para a construção de um personagem do qual os leitores possam se identificar. Afinal, ninguém gosta de personagens que ficam em cima do muro, como dizem por aí, e não conseguem se posicionar em determinadas situações e assuntos. Outro fator é a escolha do nome ideal. Pode até não parecer, mas a escolha do nome do personagem é muito importante para toda a narrativa do seu livro. E pode ser um fator determinante para o seu sucesso ou fracasso. Um nome bem escolhido pode despertar certos sentimentos nos leitores antes mesmo de o personagem mostrar todas as suas características ou todas as características de sua personalidade. Isso acontece porque cada nome carrega consigo um peso diferente e pode relevar informações sobre o passado do personagem, sua religião, etnia, cultura e diversos outros elementos. Então, é muito importante também escolher nomes adequados para o gênero do livro que está sendo escrito. Por exemplo, um livro de fantasia ou ficção científica pode comportar personagens com nomes mais exóticos. Já um gênero de romance contemporâneo demanda nomes mais comuns do nosso dia a dia. E também vai depender, é claro, da região onde a história está acontecendo. Adicione características incomuns aos seus personagens. O que o seu personagem tem que o diferencia dos outros? Pode ser um poder, uma cicatriz, um jeito peculiar de falar ou andar, um objeto mágico, um segredo ou qualquer outra característica. Mas, atenção, o que diferencia o seu personagem precisa
adicionar conflito à história. Tudo que gira ao redor do herói ou do vilão precisa fazer sentido para a sua narrativa. Criar personagens é misturar elementos simples que irão compor algo complexo. Preste bem atenção nisso, hein? Descreva os aspectos físicos do seu personagem. A caracterização do personagem vai muito além dos seus trejeitos e está bastante relacionada com a sua aparência. Os leitores, inclusive, têm o hábito de associar características físicas com os traços da personalidade do seu personagem. Por exemplo, um personagem que tenha um maxilar marcado e um queixo proeminente podem indicar personalidade forte e determinação. Já um nariz arrebitado pode sugerir arrogância ou imaturidade, ao passo que um nariz comprido pode indicar conhecimento e sabedoria. É por isso que é muito importante construir o perfil físico do seu personagem em consonância com a sua personalidade. Defina um propósito. O que move o seu personagem? O objetivo de vida deve ser simples e direto. Em história de terror, a missão é sobreviver até o final. E uma comédia romântica é conseguir o amor verdadeiro no final. Então você tem que descobrir o que o seu personagem persegue e colocar dificuldades no seu caminho. Então colocar obstáculos para ele ultrapassar. A motivação vai colocar a narrativa e a curiosidade do seu público em movimento. Faça o seu personagem ser bom no que ele faz. Imagine se o Harry Potter, por exemplo, falhasse em todas as suas missões e fosse um bruxo nada habilidoso. Com certeza, seu apelo pelo público seria outro. Não é assim? Isso acontece porque as pessoas leem livros com histórias fictícias para fugirem da mundanidade. Elas querem ler sobre vencedores, não sobre perdedores. Não há necessidade, contudo, de pintá-los como heróis estereotipados, mas é preciso que eles tenham algo de extraordinário que os façam sempre vencer no final. Outra dica importante: dê uma casa para o seu personagem. Onde ele mora? Ele tem animais de estimação? A casa pode estabelecer, então, muito sobre o personagem, como manias, nível socioeconômico familiar, traumas e um monte de outras características. Tudo deve ser sugestionado e não entregue de bandeja. Um quadro dos pais ou avós pode relevar muito sobre o passado, ou um espelho quebrado pode mostrar como o personagem se vê interiormente. Use a imaginação para construir uma extensão da vida em objetos, a princípio triviais. Trabalhe os medos e as fraquezas do seu personagem. Um herói pode ser alguém imbatível, mas como podemos nos identificar com uma pessoa perfeita e sem defeitos? Todos nós temos imperfeições e pontos fracos. O seu personagem também deve ter. Defeitos e falhas deixam os personagens mais realistas e próximos do público, antes de adicionar tensão à sua narrativa. Além disso, para ter um melhor apelo com os seus leitores, uma dica é justificar esses defeitos com base em algumas experiências e traumas do passado. Por exemplo, se um personagem masculino for descrito como um conquistador que tem
dificuldades para assumir relacionamentos sérios, seria, então, interessante que a sua infância fosse marcada por um divórcio, por exemplo, traumático de seus pais, esclarecendo, assim, a fonte desse comportamento errôneo do seu personagem. Mas tente ser criativo sempre. Nem todo personagem precisa ser uma pessoa. Em O Senhor dos Anéis, a Montanha da Névoa funciona como um próprio personagem. Não coloque freios em sua criatividade, pois as opções são compatíveis com a sua imaginação. O seu personagem pode ser um animal, um brinquedo, um ser mitológico, um local, uma construção, e você pode usar o que você conseguir criar. Mas tenha em mente que bons personagens definem se a sua obra será um sucesso ou um fracasso. Mas não se esqueça de que nem tudo precisa estar na história. Você não precisa relevar o seu herói, o vilão, por completo, mas, com certeza, precisa conhecê-lo melhor que qualquer um. Agora que você já sabe como criar personagens que possam cativar o seu público, basta começar a escrever o seu livro. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Nos vemos em nosso próximo vídeo. Um forte abraço.